Quem olhar no papelzinho que vocês ganharam com o programa do TEDx Vale dos Vinhedos, vai ver na minha apresentação, assim, com um amigo, ele lançou o Catarse. Né? Tem vários amigos, eu não sei qual é esse, né? Mas eu não corrigi, porque essa história é contada tantas vezes desse jeito que a gente já até se acostumou. E eu preferi, então, usar isso para falar para vocês, fazer um contraste com a história que eu vou contar hoje. Né? Acontece que as pessoas adoram a história dos dois amigos, de preferência colegas de faculdade, que iniciaram um negócio que ganhou o país. Né? É a pauta perfeita para jornal, para revista, para o que for. E talvez seja por isso que a história do Catarse esteja sendo contada assim. Mas a verdade é que, no nosso caso, nada podia ser mais distante da realidade. Desde que a gente concebeu a coisa, desde que a gente começou a pensar nisso, nós somos muito sócios no Catarse. E muitas pessoas trabalhando diretamente só com isso, sem falar na comunidade ao redor. Então, eu quero que vocês me permitam que eu leve vocês através de fragmentos de uma história que, apesar de não ser a pauta perfeita, ela é bem mais divertida que a história dos dois amigos e talvez, quiçá, mais adequada aos futuros possíveis que a gente está falando aqui hoje. No dia 7 de setembro desse ano, o Jeff Howe, o cara que inventou a palavra crowdsourcing, publicou um artigo onde ele se perguntava se o crowdfunding, financiamento colaborativo, teria a vida mais longa que o pai dele, o próprio crowdsourcing. E ele começou a se perguntar isso quando, numa convenção em Berlim, ele conheceu dois cariocas, e esses cariocas perguntaram para ele com o que ele trabalhava. Quando ele respondeu que trabalhava com crowdsourcing, o que veio foi aquela cara de crowd o quê? Mas isso ele já estava acostumado. Se prontificou para responder, só que o que surpreendeu ele foi que antes mesmo disso veio uma lâmpada em cima da cabeça dos caras e eles exclamaram: "Ah, isso é tipo crowdfunding?" Essa é uma história de comunidade aberta. É a história de como, no Brasil, o crowdfunding se tornou, em poucos meses, sinônimo de ação coletiva. E ela tem o seu primeiro capítulo no dia 6 de novembro de 2010, há muito pouco tempo atrás. Só que, se vocês ficarem comigo até o final, eu pretendo mostrar que ela também é uma história de liberdade e de libertação pessoal. Para quem não sabe, crowdsourcing é a palavra da vez para uma coisa que a gente vem fazendo desde sempre, o bom e velho mutirão. A diferença, o motivo para ter se criado uma palavra nova é que hoje isso pode ser feito com um número absurdo de pessoas e que não precisam estar na mesma instituição. E o mesmo vale para crowdfunding, que por sua vez é o bom e velho passar o chapéu para a galera. É um monte de gente se juntando para fazer um projeto acontecer, ou alguma coisa acontecer. A diferença é que a gente agrega um componente de jogo que torna a coisa muito mais divertida, onde as pessoas têm que correr atrás de uma meta e mobilizar todo mundo. Então, se a gente pensar, crowdfunding pode ser visto como uma espécie de crowdsourcing. Se crowdsourcing é um mutirão, crowdfunding é um mutirão para levantar dinheiro. Só que tem uma coisa curiosa acontecendo. Quando a gente pesquisa pelas palavras crowdsourcing e crowdfunding no Google, quando a gente compara essas pesquisas, no mundo todo a gente sempre encontra algo mais ou menos assim. Voltar. Nada mais natural. O crowdsourcing tem muito mais presença, até porque crowdfunding pode ser visto como um tipo da coisa. Só que se a gente pesquisar isso no Brasil, a gente vai encontrar algo assim. Durante a maioria do tempo, a palavra crowdfunding é mais relevante no Brasil do que a palavra crowdsourcing. Eu acho que isso explica por que os cariocas, conversando com o Jeff Howe, descobriram o que é crowdsourcing a partir do que sabiam do crowdfunding e não o contrário, como seria o normal. E a minha intenção é explicar para vocês o que explica essa diferença que surgiu. Só que, para entender isso,
tanto minha intuição quanto a minha análise dizem que a gente tem que voltar no tempo e conhecer algumas decisões que foram tomadas no meio do caminho, enquanto a gente ia improvisando. Eu dividi essas decisões em alguns tipos, e o primeiro deles é criar um espaço sem dono e aberto para as pessoas que têm interesse comum. A primeira coisa que a gente fez, antes mesmo de começar a programar o site do Catarse, foi criar um blog aberto sobre crowdfunding. Esse blog se chama Crowdfunding Brasil, e desde o início a ideia é que as pessoas qualquer pessoa pudesse postar uma coisa no blog. O Crowdfunding Brasil foi fundamental nesse início para disseminar conceitos que a gente estava falando e literalmente ninguém fazia ideia do que era. Mas a maior importância do Crowdfunding Brasil vem de permitir as pessoas se encontrarem. A imprensa, por exemplo, sempre chegou na gente através do blog. E foi através do blog também que o Roberto Firmino, no dia 9 de novembro, 3 dias depois da gente lançar o blog, iniciou uma chuva de e-mail com uma galera muito foda e engajada, que culminou na criação de um grupo de discussão, no Google Groups, chama Crowdfunding Brasil também, que hoje tem mais de 400 pessoas que não ficam um dia sem se engajar em pelo menos uma discussão calorosa. Esses são 2 exemplos de criação de espaços comuns, sem dono, para as pessoas que compartilham um interesse, que têm uma afinidade, uma paixão comum. A gente está falando agora de espaços virtuais, mas logo vocês vão ver que isso cai como uma luva também para espaços físicos, locais mesmo. O segundo tipo que eu queria comentar com vocês é abrir mão de propriedade intelectual. Nada do que a gente faz no Catarse é baseado em propriedade intelectual. O nosso site, por exemplo, é de código aberto e qualquer pessoa que quiser iniciar uma outra plataforma de crowdfunding ou melhorar o nosso site, ou fazer o que for, pode fazer o que bem entender com o nosso código. A gente tem percebido um efeito colateral interessante, que é as pessoas tendem a confiar mais na gente por causa disso. E as pessoas tendem a nos ajudar mais por causa disso. Mas o maior benefício que eu enxergo ainda é no longo prazo e para o próprio site. Quando a gente cria uma comunidade de pessoas que usam o nosso software, mesmo que seja para fazer um concorrente, a gente aumenta naturalmente o número de pessoas que se importam com a qualidade dele. E, consequentemente, aumenta o número de gente disposta a botar a mão na massa para melhorar sempre que surgir uma oportunidade. Só que para o Catarse, e mais especificamente, mais amplo que o Catarse, para a comunidade de crowdfunding, não basta só o software ser aberto. A gente está querendo que todas as coisas que a gente faz possam ser copiadas, remixadas por aí, por quem for, porque a gente acredita que é desse tipo específico de interação que surgem as melhores coisas, e não das nossas cabeças de poucos, e que ultimamente andam bem ocupadas, por sinal. Só que aconteceu uma coisa engraçada que nos leva ao nosso terceiro tipo de tomada de decisão, que foi, com o tempo, algumas pessoas que a gente considerava muito importantes não estavam afim de colaborar com a gente, colaborar com a comunidade, por saber que se o Catarse crescesse, se o Catarse se tornasse uma fonte de dinheiro grande, esse dinheiro viria para poucos, para nós, certo? E não é que isso seja errado, mas a gente percebeu que tinha pessoas importantes que se preocupavam com isso e que não queriam isso. Então, o nosso terceiro tipo de tomar decisão é reinvestir 100% dos lucros na comunidade. Chegou um momento da vida da gente que a gente viu que a gente prefere que o crowdfunding evolua do que ter lucro com isso. Todo mundo no Catarse quer ganhar um salário, quer viver tranquilo, mas ninguém precisa de mais do que isso. O que a gente não quer é perder a ajuda dessas pessoas que são foda, a gente sabe que são foda, e poderiam estar atuando daqui a pouco contra e não a favor. E aí o último tipo de tomar decisão que eu queria compartilhar com vocês é simplesmente comunicar muito tudo isso. Comunicando muito tudo isso, a gente permite que se crie um ciclo entre as promessas que são feitas para a comunidade e as demandas que vêm dela. Quando a gente prometeu que o código-fonte do Catarse seria aberto, mesmo antes dele existir, a gente criou uma expectativa nas pessoas que fez com que elas se engajassem.
E quando a gente percebeu que tinha gente que não ia se engajar, gente que a gente considerava importante, que não ia se engajar, se a gente fosse ter lucro com isso, a gente fez a promessa, respondeu com uma nova promessa de reinvestir sempre 100% dos lucros da comunidade. É mais ou menos essas as decisões importantes que eu queria contar para vocês. Agora eu quero ver se eu relaxo um pouquinho e faço o meu momento de previsão de futuro, né? Arriscar um futuro possível aqui. Anotem. Os clubes vão voltar. Tá, eu não estou falando dos clubes como a gente conhece, daqueles que a gente faz exame médico para tomar banho de piscina, né? Não, pode também. Eu estou falando da ideia antiga de clube, a ideia das pessoas se associarem para dividir um espaço comum. Para tornar um pouco mais claro, eu vou contar uma coisa que eu estou tramando para vocês, que é o seguinte. Eu sou um tangueiro inveterado. O tango é uma paixão tão grande para mim que muitas vezes, de verdade, eu me pego quase largando tudo para ficar só dançando. Só que a gente tem um problema em Porto Alegre que falta opção para quem quer se juntar e praticar livremente o tango, ou seja, desenvolver essa cultura. E a gente quer resolver isso de um jeito muito simples. A gente quer alugar um casarão e transformar num clube de tango, onde qualquer pessoa, a qualquer hora do dia, pode ir lá praticar um tanguinho. Qualquer pessoa, qualquer hora. Vai ter um monte de gente que vai ter a chave, pessoas que a gente confia, que vão poder nos dividir essa responsabilidade de cuidar da casa, de receber as pessoas, etc. Esse clube vai ter sócios, e esses sócios vão manter a infraestrutura da coisa. Só que o que esse clube não vai ter é dono. Certo? Ele vai ser um clube aberto de propriedade coletiva. Agora eu quero que vocês imaginem isso transportado para a área de vocês, de cada um de vocês. Imaginem também, por exemplo, um galpão aberto com tudo que as pessoas que amam moda precisam para fazer o ciclo todo, desde desenhar até a costura, passando por um estúdio fotográfico, uma biblioteca coletiva e o que mais a galera inventar. Bueno. Essas são só duas das possíveis histórias de comunidade aberta que a gente pode ouvir em breve por aí. Elas são muito parecidas com a nossa história de hoje, com a diferença que a gente está falando de espaços físicos e não virtuais, ou às vezes dos dois ao mesmo tempo. Mas eu prometi também uma história de liberdade e libertação pessoal. E é a mesma história. Só que dessa vez eu quero contar um pouco dela sob a ótica de um indivíduo, que sou eu. Mas o motivo que eu quero contar não é para contar a minha história necessariamente, e sim para fazer algo que a Zaida falou antes, que é as transformações elas começam dos indivíduos. Então, eu vou falar um pouco da minha motivação para fazer tudo isso. Eu sou um cara que tem muitas paixões. Eu, além de ser apaixonado por tango e por crowdfunding, eu sou músico também. Eu tenho uma empresa de engajamento e eu realmente não sei o que eu vou inventar amanhã para fazer. Na verdade, tem um monte de gente que me pergunta assim, como é que tu consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? O Bob pode me ajudar a responder isso, mas eu já digo, a minha resposta é, eu não consigo. Eu sou 100% monotarefa o tempo inteiro. Então, o resultado disso é que sempre, absolutamente sempre, que eu estiver fazendo uma das minhas paixões, eu vou estar deixando todas as outras de lado. E é justamente por isso que eu não posso ser dono das coisas que eu faço. Porque eu quero que elas continuem evoluindo, que elas continuem a existir, apesar das minhas indas e vindas. E aí também eu me identifico um monte com a Nathalie. E quando eu começo a pensar sobre os resultados, os frutos das comunidades abertas, eu começo a encontrar uma coisa que eu sempre busquei, que é liberdade. E liberdade do melhor tipo para mim, que é aquela que não me obriga a ter que abandonar totalmente algo para poder fazer outra coisa. É uma liberdade que me permite ir e vir sem ter medo. Desde pequeno,
eu sempre gostei de histórias de guerreiros do Oriente. O meu padrasto costumava contar várias delas para mim. Depois eu descobri que a maioria ele inventava na hora. E aí, outro dia eu estava na loucura, que é aquela cidade de São Paulo, com a minha sócia, a Bárbara, e eu comentei com ela que o mundo de hoje me lembra muito o mundo do Miyamoto Musashi, o maior samurai de todos os tempos. Nessa época, o Japão feudal estava acabando, mas ele não tinha acabado ainda. Começava a surgir um outro Japão que tinha no comércio uma característica, mas ninguém sabia o que esse Japão viria a ser. E acho que ninguém teria adivinhado o que seria o que é hoje, né, também. A classe dos bushi, dos samurai, que antes era imprescindível, hoje ela começava a perder poder. Muitos deles se afundavam no saquê para acabar com essa sensação terrível de não ter chão. Ao mesmo tempo, vários outros navegavam com mais naturalidade e com mais força, ainda que igualmente sem saber o que seria o mundo nos próximos anos. Eu não sei para vocês, mas para mim me lembra um pouco isso que a gente está vivendo hoje, esse momento que a gente vive. Lembra demais. As comunidades abertas, sem dono, em torno de um espaço comum, são a maneira como eu sinto que vou conseguir resolver uma aparente contradição que eu tenho, que é, de um lado, esse monte de paixões, essa loucura de querer fazer um monte de coisa e todas muito intensamente, e de outro, um desapego zen, taoísta, whatever, sei lá. E tudo isso num mundo que nem o do Musashi, onde ninguém sabe bem o que está acontecendo, muito menos o que vai acontecer. São tantos os futuros possíveis que eu acho que a resposta não está só em discuti-los, e sim em navegá-los. E apesar de eu me identificar demais com o Musashi, e talvez mais ainda com as circunstâncias em que ele viveu, eu pretendo pegar minha espada e seguir caminho, sim. Só que não para lutar sozinho, e sim para brincar com todos vocês. Valeu. Isso aqui não corta nada.